A história é triste, porque uma senhora tentaram violentá-la sexualmente, mas ela usou o poder da oração para escapar das mãos de um rapaz acusado de estupro. Ela vai relatar agora o que aconteceu com ela. Ela vai relatar agora o que ela lembrou na hora que estava sendo mordida. O cara era um canibal. O repórter Éder Pereira vai contar essa história na tela. Aqui no Cis Planalto foi registrado um boletim de ocorrência onde aconteceu uma tentativa de estupro. Imagine só, em plena Avenida Miguel Sutil, no bairro Jardim Leblon, em Cuiabá. Seu nome completo? Jovenildo Rodrigues Soares. E por que a senhora acusou de você tentar estrupá-la, abraçá-la em plena Avenida Miguel Sutil? Não, Deus me perdoe, moço. Isso não. A mulher está mentindo. Ela está mentindo, você está mentindo, dona. Você está falando aí, você está. Porque eu não fiz isso não. Eu pedi uma moeda para a senhora tentou sair correndo. E eu não fiz nada, a senhora correu lá no canto. Você é usuário de drogas? Eu sou viciado na pasta base. Eu pedi uma moeda para a senhora não conseguiu me dar. A senhora correu lá no canto, dizendo que eu queria fazer isso. Em nome de Jesus, irmão. Eu não fiz isso não, dona. Essa senhora aqui, de 36 anos de idade, está vindo para a igreja. E veja só, porque esse cidadão que aparece na imagem no momento, se é que podemos chamá-lo de cidadão, de nome Jovenildo Rodrigues Soares, 29 anos, acabou fazendo com ela em plena avenida, em plena luz do dia. Como é que foi o fato? Eu ia passando por volta de 2 horas, 2h30, quando eu passei na frente de um container e eu vinha de cabeça baixa. De repente eu senti um braço assim me arrastando, aí eu virei para ver o que estava acontecendo. Aí eu vi um rapaz moreno, aí ele deu uma gravata no meu pescoço, me arrastou para trás do container e lá ele pegou e falou que era para eu ficar quieta, porque ele já tinha matado 2 pessoas, ele poderia me matar, que ele estava armado. E ele continuou com a gravata no meu pescoço e ficou me batendo, bateu bastante na parte aqui da parte direita, que no caso é a minha costela. E daí ele ficava falando que eu continuei pregando para ele, falando do amor de Deus e chamando Deus. E ele disse que ele poderia me matar, que era para eu não falar mais, que ele não tinha mais jeito, mas eu continuei. Rasgou a roupa da senhora? Ele rasgou a minha calça, ele tentou abrir a minha calça e estava difícil, aí rasgou um pedaço da minha calça. Ele tentou me beijar e ele não conseguiu, ele mordeu o meu rosto, só que eu virei, eu fiquei virando a cabeça, aí ele não deu para morder bem, aí não segurou, aí só ficou roxo. A senhora gritou por socorro? Passava-se alguém no momento? Passou bastante carro, mas os carros tudo com os vidros fechados. E eu gritei, eu fiquei mais ou menos de 30 a 40 minutos com ele, eu gritando a Deus, porque ninguém parava, nenhum carro parava. Como é que ele dispensou a senhora? Porque eu comecei a orar, eu continuei orando e pedindo a existência de Deus, que Deus enviasse os anjos dele, e ele me jogou no chão, pegou meu cabelo e me arrastou no chão e deitou em cima de mim. E eu continuei orando a Deus, pedindo para Deus me ajudar, para Deus enviar os anjos dele de guerra, e de repente eu senti uma força muito grande e aí eu consegui levantar. Daí, quando eu levantei, eu consegui mobilizar ele por trás. Aí eu fiquei segurando ele por trás e eu fiquei com medo de soltar ele, porque ele estava com uma arma no cós. E aí eu continuei orando a Deus e pedindo: Senhor, me ajuda, envie teus anjos, envia teu Espírito Santo. E daí, de repente, eu comecei a expulsar o demônio dele. O demônio, tu não tem poder sobre a minha vida. O maior é o Deus que está em mim do que o Deus que está no mundo. E continuei a orar, e foi uma batalha muito grande, porque eu não sei de onde eu tirei tanta força. Depois, para você reconhecer novamente e chamar a polícia para que ele tivesse sido preso? Aí, naquele momento, eu senti ele enfraquecendo. Aí ele já não estava mais furioso, aí ele enfraqueceu na força dele e eu soltei ele. Quando eu soltei ele, ele caiu. E eu juntei a minha Bíblia
e uma agenda que eu tinha e saí correndo e gritando. Aí nisso eu encontrei um senhor já vindo, que ele tinha ouvido, no começo dos meus gritos ele tinha ouvido, só que ele achava que era criança, só que como se prolongou, aí ele abriu, porque ele é vigia do posto de combustível que está em construção, aí foi que ele veio para ver o que tinha acontecido, foi que ele viu ainda eu segurando o cara. Aí foi que ele veio para chegar até a mim, aí foi quando eu soltei o cara e perto do sinal a gente se encontrou, eu passei correndo e ele, calma moça, calma, eu vou te ajudar. E eu estava sentindo muita dor porque ele me bateu muito, passou mais ou menos 30 minutos dando soco na minha costela e eu estava com falta de ar. Aí ele pegou e conseguiu água para mim, me levou até na minha casa e meu esposo ligou para a polícia. Foi Márcio Sebastião Alves, Éder Pereira, sempre informando uma notícia atrás da outra para o programa Comunidade.